Bom dia a todos. Vamos agora iniciar nossa apresentação. Já falei um pouco de mim, meu nome é Fernando, sou o responsável pelas operações da Premier e vou falar nesses próximos 30 minutos para vocês sobre um conceito novo que nós desenvolvemos aqui na Premier, chamado custo médio do incidente, ou CMI. Essa ferramenta tem por objetivo ajudar o gestor de suporte, o gestor de TI, a encontrar formas de como que ele demonstra o valor que o Service Desk, a estrutura de suporte, está gerando para a área de negócio. Pessoal aí na área, Leonardo, Luiz. Para o primeiro slide. Rapidamente, para quem não chegou ali, eu estava me apresentando. Então, sou o Fernando, sou responsável pelas operações da Premier. Um pouco do que eu já tinha feito aí na área de gestão de serviços e as minhas certificações. Mas o que interessa aqui é a gente falar de como que o CMI pode ajudar cada um de vocês na operação. Antes, como todo bom jabazinho, gente, falar um pouco da Premier. A Premier é uma empresa de tecnologia aqui do Brasil e nós temos por visão trabalhar com soluções inovadoras. Então, o nosso objetivo não é simplesmente entregar para o mercado algo que ele já tem a possibilidade ou que ele já vê, mas sim dar a possibilidade que ele faça algo diferente junto com os nossos serviços. E como que a gente entende que isso é possível? Em relação de confiança, tentando coisas novas e que sejam sustentáveis para ambos os lados. Aqui uma foto onde nós estamos nesse momento. Essa é a sede nossa em Curitiba. Temos escritório em São Paulo e atuação no Rio de Janeiro e Santa Catarina. O último slide do Java, eu prometo. A Premier, no ano de 2016, ela foi selecionada como Cool Vendor. O que é esse tal de Cool Vendor do Gartner? O Gartner seleciona, no ano, empresas que têm um certo limite de tamanho, que têm uma atuação inovadora no seu mercado. A Premier foi selecionada em função de trabalhar com plataformas de segundo conhecimento, ferramentas de automação, e deixa eu só tirar um áudio aqui. Senão fica voltando. E tudo isso integrado numa ferramenta de gestão de serviços. Então, já saiu um artigo no Baguette também, que fala um pouco mais, mas vale ressaltar então que o que eu vou mostrar para vocês é o que a gente usa aqui dentro e que não sei ser reconhecido, é uma das coisas, pelo Gartner. Aqui, uma informação nova, uma pesquisa recente do HDI Institute, do Help Desk Institute americano, e ele diz o seguinte: eles procuraram mapear quanto por cento do tempo de um técnico, de um analista, ele gasta nas principais atividades do Service Desk. Aqui o que é interessante é a gente ver que 60% do tempo de um analista é gasto com resolução de ticket, atendimento técnico efetivo e projetos. Tem um outro ali, um terceiro, que a gente não vai entrar muito no mérito, que seria o treinamento do usuário final. Mas o que é válido é que a gente entender que, ou seja, uma boa parte do tempo de um analista, de uma operação de TI, é gasta com o dia a dia. Seja o dia a dia dos projetos, seja o dia a dia do atendimento técnico à companhia. Para que fiz uma homenagem aqui ao Game of Thrones, E é importante a gente entender que essas atividades que a gente desenvolve, a gente pode pensar nelas de duas maneiras. Vamos pegar um exemplo aqui do nosso amigo, nosso bonequinho Tyrion Lannister. Para quem está vendo Game of Thrones, você conhece. O Tyrion trabalha 21 dias no mês, 8 horas por dia. Até aí nenhuma novidade. Então quer dizer que ele dispõe para a empresa 168 horas durante o mês. Se a gente pegar um salário fictício aqui do Tyrion,
de 2.000 e considerar o encargo o dobro, quer dizer que nós teríamos 4.000 horas para um estoque de 168 horas do Tyron trabalhando no Service Desk, na área de TI. Isso serve para qualquer área. Mas aqui nós vamos falar mais da área de TI. Vamos pegar um outro exemplo. Então, o Tyron teria um custo hora de R$23. Vamos pegar um outro exemplo. Jon Snow, trabalhando as mesmas 8 horas por dia, só que Jon Snow, no caso, tem um salário fictício de R$8.000, o encargo vezes 2, nós estamos no Brasil, dando um custo total do Jon Snow das 168 horas para R$16.000. Não tem segredo, né, gente? Mesmo volume de horas, custo maior, a hora do Jon Snow custa R$95. O que isso é importante? Isso é importante quando a gente analisa as atividades que o Jon Snow, que é a hora maior, executa, e que poderiam ser executadas pelo Tyrion Lannister, aqui representado como se fosse um analista de Service Desk. O que isso quer dizer? Pega um exemplo de um reset de senha do ERP, do SAP, Oracle. Vamos dizer que esse reset de senha do ERP demora, em média, tempo médio, de 10 minutos para ser executado. E tenha 100 tickets no mês. Essa multiplicação daria o valor de 16 horas e 40 minutos aproximadamente sendo gastos por mês com essa atividade. E é aqui que começa essa questão do custo médio do incidente a demonstrar uma visão para nós. A mesma atividade executada pelo Tyron, que tem um custo hora de 23, custaria para a companhia R$380. Se essa atividade estivesse sendo executada por um analista como o Jon Snow, que é um bastardo do norte, é uma brincadeira, essa mesma atividade teria um custo de R$1.500. Só que lembrem, para a empresa, para a companhia, o reset de senha do ERP interessa quem fez. O usuário quer trabalhar, ele vai falar com A, com B, com C. Essa gestão de custo cabe muito à operação de TI, nesse caso, conhecer isso e mitigar. Porque você estaria gastando 4 vezes mais para executar a mesma atividade. Só que nós não conseguimos mapear todas as atividades e todas as pessoas dentro da nossa operação. É muito custoso e lento fazer esse levantamento que nós fizemos aqui para toda a atividade e todas as pessoas do time. O CNI ele passa a ser uma ferramenta que vai traduzir essa discrepância de uma forma mais rápida e objetiva. O que é o cálculo do CNI? Essa tabelinha que vocês estão vendo agora expressa bem como você calcula o teu custo médio de incidente. Vamos pegar que você tenha um time A típico de um Service Desk, onde você tem um custo hipotético de R$30.000 para um volume de 15.000 tickets, ou incidentes, ou requisições, ou seja, 15.000 tarefas, formas de trabalho que são executadas pelo Service Desk. Quando você divide o 30.000 pelos 15, você chega num valor de R$2 por ticket daquele grupo resolvedor. Quando você vai para o time B, característico de um time de sistemas ou de um time mais especialista, você tem aqui de uma forma pedagógica, né, lúdica, os mesmos R$30.000, só que para 500 incidentes. Ou seja, ao dividir 30.000 por 500, nós temos um custo de R$60 por incidente. Aqui um ponto importante, né, gente? Não é fazer a média. Ou seja, você não pode pegar os 62 e dividir por 2. Por quê? Porque você tem que ponderar o custo com base no volume. Você tem um custo de 60, mas somente para 500 tickets. E um custo de 2 para um volume de 15.000 tickets. Então, o custo médio do incidente, nesse caso, ele é a média ponderada dessa equação. Que dá, para esse exemplo aqui,
R$ 3,87. Então, se você pegar os seus top 5 grupos resolvedores, fizer numa planilha, que eu vou mostrar aqui um exemplo de como nós calculamos, e fizer essa média ponderada com base no volume, você vai ter o custo médio de interação para o suporte da companhia. A cada chamada que vocês recebem, a cada ticket registrado, esse é o custo aproximado que você vai ter para executar esse atendimento. Aí que vem um ponto importante. Então, o custo médio de incidente, gente, é a média ponderada dos custos de atendimentos pelas equipes de TI. Aqui um ponto importante. Quando nós falamos custos, a sugestão que nós damos se atenha aos custos de RH ou de contratos específicos. Não envolver custos indiretos, como espaço físico, luz ou qualquer tipo de rateio. Porque aqui, na TI, o maior custo, 70%, 80%, serão pessoas, né, para a operação. Então, você pega o custo maior. O Gartner tem um estudo que eles lançam todo ano, que diz o seguinte: para a TI fazer o que eles chamam de run the business, ou seja, manter as luzes acesas, tocar o dia a dia, mundialmente, a TI gasta 65% do seu orçamento para manter as luzes acesas. No Brasil, esse número é maior, chega de 80% a 90%. Isso é importante quando a gente vai falar do CMI, porque ele vai ter um impacto na hora que nós considerarmos o custo das equipes especialistas ou de sistemas, como nós vamos ver no slide seguinte. Os conceitos chaves, então, do CMI, gente, primeiro, é uma média ponderada. Não é a média simplesmente dos custos. Segundo, nós vamos falar aqui de algumas sugestões de como você pode reduzir o custo médio de interação no Service Desk. E terceiro, essa redução de custo que nós vamos discutir aqui, tem que estar bem claro que ela não contempla escalas, perfis ou alguma especificação técnica que a sua operação tenha. Ela é uma análise gerencial que, no exemplo que nós vamos ver aqui na sequência, você poderia reduzir uma pessoa ou não. Depende de escala, de um perfil específico que você tenha, uma estratégia de atendimento que você tenha. Vamos aqui ver, então, o cálculo do CMI. Que nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo. O que é o CMI, né, gente? Primeiro, você seleciona os seus principais resolvedores. Você vai botar o número de colaboradores, você vai colocar... Opa! Bem em cima do número aí é para sacanear. Você vai botar os colaboradores que existem, por grupo. Só achar qual que eu uso aqui desse. Você vai botar o volume que esse time atende. Você vai preencher qual é o custo total que eu tenho. Se for terceirizado, o custo do seu contrato. Se não for terceirizado, você vai colocar o custo de RH mais os encargos. Isso é importante, principalmente no Brasil. E você vai definir o seguinte: esse grupo, quanto que ele gasta para deixar o dia a dia acontecendo. No caso de Service Desk, que é o primeiro grupo que nós estamos vendo aqui, 100% do gasto do Service Desk é voltado para o dia a dia. Por isso que 100% do custo do Service Desk foi considerado para calcular o custo do incidente do Service Desk. Está aqui. O time de SAP, ou analistas, é natural que eles não façam. Aqui eu coloquei SAP, mas poderia ser sistemas, equipe de desenvolvimento, aí cada um tem sua realidade. Eles não gastam 100% do tempo deles para fazer atendimento técnico. Eles gastam um percentual, que segundo o Gartner vai de 65% até 90%. Se você tiver a possibilidade de medir isso de uma forma mais eficaz, ótimo. Você vai colocar aqui o percentual que isso se reflete. Vai colocar o volume desse time
Então você terá, como a gente viu ali anteriormente, o custo por ticket dos grupos. Mas lembra que nós falamos que o CMI é o custo ponderado? Aqui nós estamos ponderando, então, nessa coluna, o volume versus o custo. Esse cálculo aqui vai te dar, nesse exemplo que nós tivemos aqui, de uma equipe aí, do time, 2.750 incidentes, o custo médio de incidente de R$ 21,45 por ticket. Embaixo, a gente começa a fazer umas simulações. Quanto eu vou conseguir reduzir se eu, por exemplo, automatizar o reset de senha nessa operação? Se eu automatizar 20% da demanda, quanto eu consigo reduzir no meu CMI? Aqui vocês conseguem ver um exemplo em que, ao reduzir 20%, ao automatizar 20%, eu eliminei 550 chamados, reduzi o volume de chamados do Service Desk, consequentemente, reduzi aqui o headcount envolvido nisso, em uma pessoa. Mas nessa primeira simulação, vejam que eu não assumi nenhum atendimento da equipe de SAP. Eu simplesmente automatizei o reset de senha ou alguma coisa que seja muito operacional, desbloqueio do usuário, que é uma característica muito comum das operações de Service Desk. O interessante aqui é que eu tinha uma redução. Qual foi essa redução, então? Dos meus iniciais 21,45, eu tive o valor novo de 19,67, que me deu uma redução de interação de R$ 1,78 por ticket. Então eu faço a multiplicação, né, gente? 1,78 vezes o volume de 2.750 vai me dar esse valor de 4.000 e poucos por mês, vezes 12 é que a gente chega nesse valor. Aqui está arredondado, né, um pouquinho quebrado, mas chega nesse valor arredondado. Então, o custo médio de incidente, ele te permite você fazer esse tipo de simulação. E quando a gente faz a análise do custo médio de incidente, porque a gente aqui na Premier usa muito, a gente percebe que a automação por si só, ela tem uma redução de custo muito inferior a um cenário que nós vamos ver agora. Esse aqui é o mesmo cenário que nós vimos, mesmo volumetria, o time, etc. O custo médio de incidente aqui em cima é igual. Só que, nesse contexto, vejam que o Service Desk assumiu 80% da demanda. Dos 250 chamados que a equipe de sistemas, aqui nessa simulação SAP, executava, 200 a equipe de Service Desk assumiu. O que é esse assumiu, gente? Desenvolveu uma documentação, deixou essa documentação disponível para os atendentes e eles passaram a executar. Aqui que entra um pouco da metodologia de gestão do conhecimento na área de suporte técnico. Vejam que a redução de custo nesse cenário é muito superior à que nós vimos, praticamente 3 vezes, um pouquinho menos que 3 vezes o valor. Por que isso acontece? Quando a gente analisa a planilha do CMI, isso fica claro. O ticket de um SAP aqui está custando R$ 56. Lembra que nós fizemos um paralelo do Tyrion Lannister e com Jon Snow, o custo de 25 versus 95? Quando eu faço um time que tem um custo por ticket de 18, executar o atendimento num custo por ticket de 56, eu estou gerando um ganho. Quando eu simplesmente automatizo uma função de um time que tinha um ticket e o Service Desk, normalmente é o ticket menor, eu tenho um ganho, mas é um ganho menor. Então, a função da automação na área de serviços e gestão de suporte é liberar capacidade para que o Service Desk possa assumir forte ao negócio. Caso contrário, o valor gerado será muito pouco. Veja que aqui nós tivemos uma redução muito superior devido ao Service Desk assumir. E quando eu falo assumir, gente, é muito comum as áreas de sistemas executarem procedimentos
muito simples, resets, liberações, que, dependendo da razão, estão lá. Então, o gestor de serviço pode questionar e trazer essa função para o Service Desk. E por que isso é importante, né, gente? Quando você mostra um número desse para a área de negócio, para um gestor financeiro, o diretor financeiro ou administrativo da companhia, você não está mais dizendo que o suporte é o mal necessário. Você está mostrando para ele que, ao investir em automação e adotar práticas de gestão do conhecimento, a tua área de suporte gerará uma redução de esforço para as equipes especialistas. Essa redução de esforço aqui mensurada no custo médio por incidente. O que a companhia vai fazer com essa redução de custo é uma decisão que transcende a área de Service Desk. Mas isso mostra que o Service Desk vai estar gerando valor para a empresa. Então, gente, basicamente, quando a gente fala no CNI, é mostrar que quando o Service Desk automatiza funções repetitivas e assume suporte a sistemas críticos, aplicações específicas, eu gosto sempre de lembrar que as aplicações desenvolvidas em casa são o primeiro alvo que tem que ser buscado, porque essas são as aplicações que normalmente a área de sistemas suporta continuadamente, o Service Desk pouco faz e toda a relação de suporte tem uma essência 80-20, ou seja, 20% das possibilidades de chamadas representam 80% do volume. Esse 80-20 que você tem que trazer para o Service Desk. É esse volume que o Service Desk vai gerar essa redução no custo médio de incidente. E que a automação é importante se ela vir seguida de uma estratégia como essa. Automatizar reset de senha, reduzir 20% a 30% das ligações do Service Desk e reduzir o staff do Service Desk, ou seja, reduzir as pessoas do Service Desk, é perder uma oportunidade enorme de gerar um valor para a organização muito maior que a redução de senha executou. Para a gente condensar o que nós conversamos aqui, custo médio por incidente, então, é a média ponderada dos custos dos atendimentos das equipes de TI. A lógica aqui do CNI é que você possa planejar quantos por cento das atividades do Service Desk eu consigo automatizar ou eliminar o repasse. O que é esse repasse, gente? É quando o Service Desk funciona como secretária executiva do usuário. Ele recebe, sim, você precisa disso, precisa daquilo, e repassa para um time. Se você conseguir eliminar, automatizar aquilo que ele executa e eliminar esses repasses através de uma criação de formulário que vá para a equipe de direito de forma automática, sem passar pelo Service Desk, vocês vão ter um ganho de capacidade. E, no segundo momento, resolver mais no time que está mais próximo ao usuário e que tem o menor custo. Essa é a missão do gestor de TI, ou seja, aumentar a amplitude do Service Desk, mostrando a redução de custo que isso vai gerar. Esse caso que eu mostrei para vocês, ele é um caso real, que nós temos aqui na Premiere, onde quando nós entramos no Service Desk, existia exatamente aquilo ali, uma equipe SAP, que atendia seus 250 chamados mês. Em 3 meses, nosso time assumiu essa demanda, que vai desde do simples, como desbloqueio de usuário e reset de senha, passando até por outras questões mais críticas, como cancelamento de nota de venda, estorno de venda, que são procedimentos críticos, mas nada que o usuário tem dúvida em como fazer, mas alguém tem que suportar. E essa redução de custo acabou gerando que o analista de SAP, que não conseguia entregar os projetos no prazo, que tinha dificuldade de desenvolver as atividades que lhe eram entregues dentro do comitê de TI, passou a trabalhar muito melhor, a gerar muito mais valor para a companhia, enquanto dia a dia o Service Desk começou a resolver. E o CNI foi como a gente demonstrou quanto a gente economizou, o quanto vale esse conhecimento estar sendo utilizado no Service Desk e quanto que a gente mensura essa não utilização desse analista. Gente, a ideia era passar esses 30 minutos, agora eu queria abrir para
perguntas. Deixa eu ver como é que eu faço para ver. Como é que eu vejo aqui o bate-papo? Ah, tá aqui. Esse webcast vai ser gravado, sim. Depois vocês poderão ter acesso a ele. O Ricardo perguntou aqui se os slides da apresentação ficaram disponíveis. Também, no nosso site, quem quiser baixar essa apresentação, também poderá baixar no nosso site, aqui junto com a Gisele. Vocês também poderão verificar lá. Gente, alguém tem mais alguma pergunta nesse caso do CNI que vocês ficaram ou queiram saber algum detalhe a mais? Pode fazer aqui. Fique à vontade para fazer no chat, no privado para mim ou para a Gisele. Um ponto. O Luiz está fazendo uma pergunta aqui. Ó. O Luiz perguntou: compensa então eu aumentar a equipe do Service Desk? Diga lá, Luiz. Fala, escreve que eu discuto. Deixa eu deixar mais alto aqui. Ó, a pergunta do Luiz foi o seguinte: compensa então aumentar a equipe do Service Desk para fazermos as automatizações e gestão do conhecimento? Também teremos um custo, isso também entra nesse cálculo? Luiz, na verdade aqui, o que a gente está colocando, né? Isso aqui? Ah, estou recebendo um apoio aqui. Compensa então aumentar a equipe do Service Desk para fazer as automatizações e gestão do conhecimento, também teremos um custo, isso também entra nesse cálculo? Na verdade, Luiz, aqui o custo da automatização entrou. No primeiro cálculo, se você vê na segunda planilha, ou na primeira, você vai ver que houve um custo aqui por ticket na automação. Está vendo aqui? Então, o custo da automação já está ali. Tá? Na verdade, aqui não é uma questão de aumentar a equipe de Service Desk. Aqui é uma ação. O que as empresas fazem? Automatizam. Vou pegar um exemplo que eu vejo muito no mercado. Automatiza reset e desbloqueio de senha. Isso reduz 30% das ligações. Eles já pensam, quanto que nós vamos cortar do Service Desk? Você pode até cortar. Certo e errado é relativo. Agora, o que eu coloco aqui, o que o CENIT dá uma visão é que, se eu usar essa capacidade para absorver demandas de outras áreas especialistas, o retorno que eu vou gerar para a empresa é muito superior ao corte que a gente vai gerar com essa redução dos analistas. Sem falar, né, gente, não comentamos aqui, de satisfação do usuário, maior velocidade na resolução, empoderamento da TI, função do Service Desk, que se está resolvendo coisas mais complexas. E são vantagens intangíveis dessa questão. Uma outra dúvida aqui. Ok, Luiz? Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail. Outra pergunta aqui é o seguinte. Rafael pergunta: alguma dica para a criação e manutenção da base de conhecimento? Rafael, a gente tem um webcast na Premiere que a gente fala de uma metodologia chamada KCS. Chama-se Knowledge Centered Support. O que é o KCS? Ele é uma metodologia de gestão do conhecimento voltada para o suporte técnico. Essa metodologia, ela traz como você deve criar uma base de conhecimento, estruturar e mostrar o valor dela para o negócio. Algumas diferenças do KCS para a gestão de conhecimento tradicional são: a construção dos conhecimentos deve ser feita com base na demanda. Então, ao invés de eu fiz isso várias vezes na minha carreira, vai fazendo um mutirão do conhecimento. Acho que vocês já fizeram aquele cálculo. Nós somos em 10, se cada um fizer um artigo, em uma semana são 10, no mês são 40, e aí a gente faz um monte de coisa e não usa. Então, uma das premissas do KCS é a criação de artigos com base na demanda. Então, não interessa se você tem 10. Se eles forem ser utilizados, tenha só 10. Então, um ponto importante da gestão de conhecimento do KCS
A demanda determina o que vai ser confeccionado como artigo, o que vai ser revisado dentro da base e etc. Vale a pena, quem tiver interesse, o HDI do Brasil, Helpdesk Institute do Brasil, possui um curso sobre gestão do conhecimento para suporte técnico. Eles têm a versão online e tem a versão também presencial. Em alguns eu sou instrutor, em outros é o time do HDI, mas são 3 dias que você aprende bastante sobre essa questão de base de conhecimento. E o CENIT ajuda a mostrar quanto você pode reduzir ao ter uma base de conhecimento efetiva. O Luiz nós fizemos, o Luiz que está aqui, fizemos o KPS junto, lá em São Paulo. Claro que eu lembro. Luiz é uma lenda. Vale muito a pena, gente. Alguma pergunta a mais? Qualquer pergunta que vocês tenham também, estejam tímidos de fazer agora, gente, eu vou botar aqui o meu e-mail, aí na tela da Atena. Segue meu e-mail. Qualquer pergunta que vocês queiram, ou os slides a gente vai disponibilizar no site da Premiere. Mas, se você está com muita vontade de ter os slides, que não se aguenta, pode mandar para o meu e-mail, que eu envio para vocês também, sem problema nenhum. A ideia desses webcasts são essas, gente, é ser rápido e trazer informações relevantes para que vocês tenham bastante informação e consigam melhorar a operação de vocês. Desejo aí um bom almoço a todos e ficamos à disposição pelo e-mail ou pelo nosso site. Desejo sucesso. Tá bom, gente?